que será do Brasil pós-Covid até 2030? Esta é uma questão que nós estudamos desde maio de 2020, publicamos um primeiro estudo em janeiro de 2021 e agora recém-atualizamos, com dados até julho de 2022. Nesta versão de 2022, incluímos uma novidade, um primeiro capítulo que faz um balanço do Brasil em 2021, destacando fatos positivos e fatos negativos. Além disso, na parte dos condicionantes mundiais, consideramos os impactos do novo choque que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. No capítulo 3, atualizamos as 5 forças motrizes que continuam condicionando a trajetória do Brasil até 2030. Esta trajetória ela é impulsionada por 29 vetores de mudança que se interconectam em redes de interinfluenciação e compõem as forças motrizes. Por último, mas não menos importante, nós atualizamos os insights de estratégias, tanto para o setor público, como para o setor privado e para o terceiro setor. E isto tudo num contexto no qual, segundo Bill Gates, a Covid mudou a maneira como nós vemos o mundo. E segundo o próprio Gates, que acabou de lançar um livro, Como Evitar a Próxima Pandemia, ele considera que o mês de março de 2020 será o ponto de inflexão no qual a digitalização começou a acelerar com enorme rapidez no mundo todo. No caso do Brasil, voltando a 2021, nós identificamos 5 fatores ou 5 fatos positivos nessa trajetória. O primeiro é que o povo brasileiro vacinou em massa. As nossas instituições resistiram às escaladas antidemocráticas e o nosso sistema de saúde não colapsou e deu conta de recado mesmo com todas as limitações e desorganizações existentes. A Federação Brasileira ficou mais robusta naquele ano passado, e a expansão e a melhoria da infraestrutura começaram a deslanchar. Mas nós temos também vários fatos bastante negativos nessa trajetória recente. A captura do Estado por grupos de interesse continuou avançando, a impunidade renasceu com força, com a libertação de vários condenados por crimes de corrupção, nossa economia e situação social continuaram deteriorando, a polarização eleitoral se mantém ancorada em 2 mitos considerados populistas e salvadores da pátria, e, o que é pior, acentuaram-se a perda de perspectiva de nossa juventude e a diáspora de competências brasileiras. Neste contexto, emergiu um fato novo no mundo de grandes repercussões, que foi o choque global decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia. Um ponto de inflexão na nossa história recente, do qual emerge um novo cenário de Guerra Fria. A guerra Ucrânia-Rússia tende a ser prolongada e placas tectônicas da geopolítica global já se moveram, segundo especialistas. Nisso tudo, podem ter emergido oportunidades valiosas para o Brasil se nós formos competentes no sentido de identificá-las e capturá-las. E como o país pode evoluir pós-Covid até o final desta década? Muitos consideram que esse tipo de análise ela tende a ficar antiga rapidamente e que o importante não é pensar bem no que pode acontecer, mas ter agilidade para responder a qualquer que seja o problema. Agilidade é importante, mas não é suficiente. Nós precisamos antecipar os sinais para ter tempo de nos preparar e agir com foco e eficácia. E é esse o propósito desse nosso estudo, antecipar os sinais para que eles sejam úteis a executivos, a lideranças políticas, a especialistas, a profissionais, com o foco primário no Brasil. Nesse estudo, nós tivemos o cuidado de evitar deliberadamente questões de elevado teor político-partidário, ideológico ou ligados a crenças, raça ou religião. Indo para questões mais estruturais, nós consideramos que o futuro do Brasil nesta época passará necessariamente, será moldado por 5 grandes forças motrizes. A primeira refere-se à crise econômica e social que continua perdurando entre nós. Uma segunda força motriz que está emergindo com muita força é a digitalização, é a conectividade digital. Nós acreditamos que nesta década o digital passará a ser padrão também no Brasil. Essas 2 forças condicionarão
de uma forma ou de outra, as formas e a intensidade de atuação do Estado brasileiro, que desde a sua criação tem sido muito forte e influente entre nós. E também condicionarão a emergência de novas formas de relacionamento social que começaram a ser moldadas nos tempos da pandemia, que deixam um legado positivo no meio de tantas notícias ruins. É de que a nossa saúde pública ela tende a ser mais valorizada. Essas 5 forças motrizes, elas reúnem 29 vetores que se interinfluenciam umas às outras e que, de um certo modo, dão um painel dos fatores que moverão o Brasil ao longo dessa época e que funcionam como aqueles sinais que nós antecipamos. Desses 29, 11 têm maior efeito multiplicador. Os vetores de cor laranja referem-se ao fenômeno da digitalização da nossa economia, da nossa sociedade, da nossa vida, dos negócios, etc. Já os de cor azul, eles dizem respeito à crise econômica e social nas suas várias dimensões, seja na parte de problemas, seja nas oportunidades. O vetor cinza, conexões virtuais, ele diz respeito às relações sociais e trocas de informação. E a segurança sanitária, representada pelo vetor lilás, conclui e completa o conjunto de vetores com maior efeito multiplicador. Neste contexto, nós atualizamos os insights de estratégias para o setor privado, cujo grande desafio nesta década é desenvolver mais competitividade no ambiente de negócios pós-Covid e brasileiro. O nosso setor público tem outro desafio, que é muito grande, é entregar mais produtos e serviços ao cidadão com menor custo, ou seja, quase que fazer uma grande reversão da tendência hoje, que é entregar menos e custar mais. E, por último, o nosso terceiro setor, além de acentuar o seu protagonismo, tem que demonstrar e provar maior efetividade nas suas atuações em face aos recursos que recebem. Isso tudo compõe, então, são elementos do nosso Brasil pós-Covid até 2030, que encerra com uma reflexão sobre o Brasil a longo prazo, mais orientado para as futuras gerações. Bom, em resumo, esse é um conjunto do nosso estudo que recém-atualizamos e estamos disponibilizando, e agora nós vamos fazer um bate-bola aqui, perguntas e respostas sobre os temas mais imediatos, que eu fico à disposição de vocês para a gente refletir junto. A questão da energia, você fez menção à Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que nós tivemos a oportunidade de lançar ontem na Câmara dos Deputados. Ela visa defender principalmente os consumidores de energia, com um foco principal na questão do custo da energia, que é vital para a melhoria das condições econômicas do país. Dada a importância da energia, eu queria saber se você considerou no estudo, né, que a questão da diversidade que nós temos na nossa matriz, dada a presença, a chegada das renováveis, foi considerado um vetor de mudança. Barata, a sua pergunta é muito oportuna e necessária para esse tipo de reflexão que nós estamos fazendo, porque ela nos traz uma grande questão, que é a seguinte: o Brasil tem tudo e poderia já ser uma grande potência em energia renovável no mundo. A nossa abundância e diversidade de fontes renováveis e relativamente limpas ou muito limpas ou quase limpas, é muito grande, destacando-se entre elas a energia eólica e a energia solar como alternativas mais recentes, e a da biomassa. Então, na verdade, o que acontece é que o que impede que a gente considere esse potencial energético como um vetor de mudança no Brasil, um vetor de transformação, é exatamente o conjunto de obstáculos institucionais e regulatórios que se colocam e que distorcem completamente os preços relativos dos energéticos no Brasil por conta dos subsídios cruzados, dos jabutis, da carga de impostos e uma série de outros fatores. E que, infelizmente, elas não só se concentram no campo da energia elétrica, no qual você é um dos grandes conhecedores do tema no Brasil, mas também no campo, por exemplo, dos derivados de petróleo e do gás, aonde a gente nós temos uma posição importante, mas
há uma distorção muito grande também nas políticas de preços relacionadas aí, em um ambiente de muita incerteza. O Brasil poderia ser hoje não só uma potência energética, mas também uma potência verde, no sentido de que com esses dois elementos, energia limpa e sustentabilidade ambiental, o Brasil tem tudo para transformar isso em mega oportunidades, e a gente continua desperdiçando isso, indo completamente na contramão da história. É isso que eu considero como o mais importante agora, mas tanto a questão energética quanto a questão ambiental e do verde no Brasil e todas as outras agendas que estão associadas à questão ambiental, eles estão no nosso radar. Cláudio, se você me permitir só Claro. uma observação final, eu diria que justamente por essa razão, eu diria que as duas principais bandeiras da frente, né, que foi lançada ontem, Isso. a primeira delas, eu diria que é estrutural, que é a revisão completa do arcabouço setorial. Nosso entendimento muito bem. É que esse modelo funcionou durante muito tempo, mas ele se esgotou pelas mudanças que nós tivemos ao longo dos 10 anos. Então, essa é uma bandeira, eu diria, estrutural. E uma bandeira conjuntural, e nós ontem fizemos uma correspondência ao ministro de Minas e Energia, pedindo que ele cancele o primeiro leilão que dá margem à contratação dos 8 gigawatts. E a nossa tese é de que a determinação de contratar os 8 gigawatts é uma determinação legal, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, como você mencionou, no processo de conversão da medida provisória da Eletrobras. Mas nós entendemos que essa emenda que foi colocada lá, ela tornou a lei ruim. E leis ruins precisam ser revistas. Claro. Então, a nossa proposta é cancelar o leilão de setembro, para que nós tenhamos, então, condições de voltar ao parlamento e mostrar para os deputados e senadores o equívoco que é essa contratação dos 8 gigawatts, prejudicial para o conjunto de consumidores e prejudicial, inclusive, para o meio ambiente. E é um desatino completo, como você mencionou. Estamos instalando térmicas a gás onde não temos gás, onde não temos consumo. Então, a gente tem a esperança, né, de reverter essa decisão. Primeiro, alegria estar junto com vocês. Nós estamos aqui em 24 participantes. Para quem não sabe, a construção de sucesso no Espírito Santo contou com o apoio inestimável da Macroplan. É sempre bom a gente registrar essa construção a muitas mãos, né? Muitas mãos. Nós fizemos com a participação muito forte da sociedade civil. Eu hoje estou numa agenda, vocês devem imaginar, um pouco complexa, né, pelo dia de hoje, né, pelo significado do dia de hoje na defesa das instituições democráticas, né? Estou desde cedo trabalhando, mas fiz questão de estar aqui. Queria parabenizar o Cláudio, o time da Macroplan, por essa colaboração com uma coisa que é um vazio hoje no país, que é um debate profundo sobre a nossa realidade, sobre os nossos problemas e sobre as nossas potencialidades, né? Quer dizer, isso. Espaço enorme que tem para esse país sobressair nesse quadro complexo que está vivendo o mundo. Já era complexo pela pandemia, se tornou mais complexo com a invasão da Ucrânia pela Rússia, enfim, mas que é um quadro complexo cheio de oportunidades. O Cláudio falou aí, quer dizer, o Brasil tem um potencial de se tornar uma potência verde, né? Isso. Uma potência energética dentro desse caminho, uma potência ainda com mais força alimentando o mundo, e uma potência digital, né? Então, assim, tem muitas oportunidades na nossa mesa, não adianta ficar com retrovisor, um debate de retrovisor, nós precisamos olhar para frente e ver o que a gente precisa fazer, e eu acho que a Macroplan está dando uma contribuição. Meu papel aqui é só parabenizá-los, Cláudio. Obrigado, muito obrigado. Por esse esforço, pedir desculpa a vocês que eu vou ter que me retirar aqui para continuar nas articulações que eu estou dentro dela desde cedo, mas fiz questão de estar aqui para valorizar mais esse movimento da Macroplan. Parabéns, Cláudio, parabéns, time. Muito obrigado. Abraço aí a todos os participantes. Eu quero registrar aqui que consideramos na Macroplan o ex-governador Paulo Artung não só um amigo, mas nós temos grande admiração e respeito pelo trabalho dele, porque ele é uma das lideranças políticas do Brasil mais preparadas e uma das poucas que olha o futuro do Brasil, para além dos desafios mais imediatos. Então, a presença do ex-governador Paulo Artung nessa reflexão aqui, ela nos anima. E vamos adiante, né,
não vamos desistir de resgatar o Brasil desse momento difícil para recolocá-lo numa trajetória de sucesso e de retorno ao crescimento econômico sustentado e sustentável, né, que tenha inclusão social e a garantia da democracia, naturalmente, né? Prazer aí estar com vocês, ver tantos postos conhecidos, amigos e competentes. Eu queria começar aqui dando meu testemunho da importância da Macroplan para o sucesso da gestão pública, que foi em Niterói. Nós estivemos juntos desde o começo, e tudo isso passa por um trabalho sério, um ouvido atento com relação a planejamento, né? Quais são as tendências e quais são as oportunidades, exatamente o que a gente está vendo aqui. Eu acho que a Macroplan faz isso como ninguém, né? Com essa capacidade. É verdade. Você sabe disso, assim, a capacidade de ouvir, interpretar e analisar essas tendências para construir planos. E eu queria parabenizar, o Paulo não está aqui, né, mas eu queria parabenizar o papel do Paulo nesse movimento de defesa da democracia de uma maneira muito sensata, né? Ele é uma sumidade, eu acho que hoje uma autoridade reconhecida. Queria que você pudesse desenvolver um pouco mais, o Cláudio, essas 5 tendências que você mostrou com relação à digitalização. Patrícia, obrigado pelo testemunho e, ao mesmo tempo, pela pergunta. Você é uma profissional que eu sempre tive grande admiração, desde que nós trabalhamos juntos na reconstrução de Niterói, na década passada. E agora você com esses novos desafios à frente da vice-presidência institucional e de sustentabilidade do Santander, continua semeando boas práticas e o bem. E a questão do Estado, o grande desafio nosso é o seguinte: é reconquistar rapidamente a previsibilidade e a estabilidade de regras para voltar a ser atraente para os investidores privados. Ou seja, o que é importante é retomar uma agenda construtiva, porque nós temos escala e muitos ativos valiosos que, num ambiente mais previsível, com maior qualidade de regulatória, e com uma visão de médio e longo prazos minimamente organizada e perseguida com continuidade, nós podemos dar saltos relativamente rápidos. Nós temos escala, nós temos uma diversidade humana e territorial muito grande, e nisso tudo nós temos uma rede de cidades que é completamente integrada, mesmo com algumas dificuldades de acesso aqui e acolá. E nós temos todas as condições para nos tornarmos, no espaço de uma década, eu acredito, retomarmos o caminho de liderança na economia verde, na reconstrução, no reflorestamento. Agora estamos deslanchando bem no saneamento e em vários pontos da questão de uma sustentabilidade que tenha racionalidade econômica e social, mas também que respeite e considere, né, as oportunidades que o mundo nos oferece nesse campo. Foi um privilégio poder ter participado, ouvir aí a tua explicação, depois vou olhar com atenção o estudo. Também agradecer e dizer do papel da Macroplan aqui com a Secretaria no acompanhamento e tirar do papel o nosso planejamento estratégico, nossa sala de situação, o acompanhamento e estruturação de cada um desses projetos. E aí, Cláudio, pedi um pouquinho para você falar desse papel da educação, um momento pós-pandêmico, né? Eu costumo dizer que os desafios não são novos, né? O desafio de recuperação de aprendizagem, de busca ativa, mas se intensificaram com a pandemia. E aí você colocou como um dos pontos lá a questão da tecnologia, né? E a tecnologia na educação. Então, se você pudesse apontar um pouco nesses dois aspectos. E a questão verde, se aí nós, enquanto agentes públicos, né, só para me apresentar, eu sou Fernando Padula e estou secretário municipal da cidade de São Paulo de Educação. Também de prédios verdes e de construções sustentáveis, não é um plano mais a longo prazo, mas se devemos caminhar nesse caminho. Padula, obrigado pelo testemunho e pela pergunta instigante. De fato, algo que é muito especial nesse dia de hoje é que as perguntas são muito boas, são instigantes e abordam temas estratégicos para o Brasil. Essa questão o desafio que nós temos hoje no campo da educação, especialmente da educação pública e mais particularmente no ensino fundamental, no ensino médio, é
a recuperação, o mais rápido possível, dos passivos de aprendizagem que se acumularam durante a pandemia entre os alunos. E, sem dúvida, o uso de tecnologias digitais pode nos ajudar muito nesta recuperação dos passivos. Eu não me atreveria, e eu penso que não é o caso, e todos vocês estão de acordo, de que, especialmente, né, no ensino fundamental, o convívio social é muito importante, e neste sentido é muito oportuno e importante que as escolas não só estejam abertas, limpas, agradáveis, para que os alunos possam conviver e prosperar, né? E prosperar nos seus estudos, no seu sentimento de cidadania e também na educação sanitária e na valorização das questões ambientais, que agora essa agenda está se demonstrando muito convergente e eu penso que é uma área muito portadora de futuro e um campo propício para um conjunto de projetos piloto que eu te estimularia, você como executivo público, de pensar uma agenda neste sentido que pode ser muito promissora e semear boas sementes nesse campo da educação, usando novas tecnologias, mas também os conceitos emergentes associados a boas práticas no campo sanitário, ambiental e do exercício da tolerância e da cidadania. Tudo bem, Cláudio. Tudo bem, Primeiro, parabéns pelo teste de consistência, porque você começou mencionando a frase do Bill Gates, né, quer dizer, sobre o principal impacto do Covid sobre digitalização. Quando eu fui examinar, quer dizer, os vetores principais, quer dizer, eu acho que 7 sobre 9 são ligados à digitalização. Isso. E todos eles, quer dizer, desde a questão de dados, comércio eletrônico, EAD, trabalho remoto, eu acho que todos eles são muito intensivos também em regulação. Então, aqui, uma agenda muito forte de regulação e de padrão e de adaptação também a padrões internacionais. E me parece, então, quer dizer, que essa agenda digital, quer dizer, que está presente em vários desses vetores, quer dizer, eu acho que ela tem 2 focos importantes: regulação e formação de recursos humanos, né? Quer dizer, eu acho que são as 2 questões críticas. E aí eu faço uma relação com o que você mencionou sobre a redução do ritmo digamos, da globalização, né? Na realidade, quer dizer, a redução do ritmo ela ocorre antes da crise de 2008. Isso. E se a gente for olhar os dados separados, a gente vai ver que, no fundo, é o movimento da China, de transformação interna da China, que responde pela mudança estrutural de menos globalização nesse período, já um pouco antes de 2008, né? Ou seja, quando você olha para outras regiões, as coisas permanecem. E aí traz uma questão, quer dizer, para o Brasil. O Brasil ainda não fez o seu dever de casa, quer dizer, nessa área. Ou seja, o Brasil ainda é uma economia muito protegida. E os vetores que você traz aqui, da digitalização, ele exige uma economia mais aberta. Isso. Quer dizer, eu preciso ter formas de integração para ter acesso a equipamentos, informações e tecnologias. E isso me chama a atenção, digamos, a nova fronteira da globalização, ou seja, se a área de bens está mais ou menos estabelecida, ninguém está fazendo grandes novidades nessa área, a nova fronteira da globalização é a área de serviços. Isso. Especialmente o trabalho remoto que você fez referência. Então, aqui também é uma agenda que se conecta. Hoje você tem esses aplicativos, né? Você contrata back-office de contadores, você contrata designers, gráficos, etc., fora do Brasil, e eles também contratam, quer dizer, aqui dentro. Então, acho que está preparado para esse novo ambiente, e até porque o serviço é muito mais importante do que a indústria, a agricultura, etc., é que eu acredito que a nova fronteira da globalização vai estar aqui. Eu acho que a gente precisa estar preparado. Eram esses 2 comentários que eu queria fazer para você. José Augusto, suas observações foram muito oportunas e interessantes, e eu apreciei especialmente a que você me mencionou a respeito da nova fronteira que se abre no campo da globalização, que é a questão dos serviços, que, de fato, e do quanto o Brasil precisa fazer um dever de casa nesse campo e da modernização regulatória. Sem dúvida, eu concordo, e o seguinte, essa questão dos serviços e da regulação nós vamos acentuar no nosso radar de monitoramento, porque elas envolvem questões de grandes impactos e nós temos, de fato, que atualizar o nosso esforço para fazer um dever de casa
se a gente não quiser perder mais essa onda de oportunidades, né? Muito legal, muito oportuna essas suas observações, inclusive quanto à consistência. Obrigado a todos pela participação nessa primeira conversa sobre a atualização do estudo O que será do Brasil pós-Covid até 2030, e eu os convido a fazer um download da versão completa do estudo no site da Macroplan e, por favor, vamos compartilhar sem moderação.